Bom dia, retornamos, tivemos um probleminha técnico de internet, né? Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa acompanhando uma das atividades que fazem parte da programação do 8 de março, do Dia Internacional da Mulher. Mas essas programações alusivas a essa data já começaram há bastante tempo. Na verdade, a organização do 8M começou a se reunir desde janeiro para programar várias atividades com o intuito de incluir cada vez mais mulheres para fazerem as discussões que são pauta do movimento de mulheres por direitos iguais. Nós estamos aqui com integrantes do 8M que participaram das atividades de organização muito intensamente desde janeiro, e a gente vai conversar aqui para saber um pouquinho como é que isso aconteceu, como é que foi a coalizão de tantas mulheres envolvidas na organização desse 8M, que tem uma chamada mundial para a greve. Nós sabemos que vários estados estão organizados, vários países ao redor do mundo vão promover atividades de luta nas ruas pela igualdade de direitos. E aqui em Florianópolis não acontece de forma diferente. Então eu vou perguntar aqui um pouquinho para Cristiane Klassen. Cristine, como foi a organização, como é que foi esse processo de construção das atividades do 8M que começaram lá em janeiro aqui em Florianópolis? As nossas reuniões, como tu comentou, elas realmente se anteciparam esse ano, ao contrário do ano passado, que foi um pouco em cima do evento, embora com 4 reuniões apenas ano passado a gente conseguiu construir um 8M bonito, com um apelo forte de chamado para as mulheres, das suas causas. E esse ano a gente construiu essa programação com algumas pautas de principalmente tentar incluir todas as mulheres que nós não conseguimos alcançar no ano passado, as mulheres de comunidade, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as moradoras de rua, as mulheres com deficiência, e pautar tudo isso em cima da greve, na nossa luta contra as violências múltiplas que nós sofremos e contra o capitalismo e todas as opressões que sofremos em função dessa ditadura do patriarcado. Então, priorizamos esse ano na nossa programação artistas que trabalham com ativismo, porque nós acreditamos que essa forma de linguagem impacta e atinge muito mais as pessoas quando você presencia uma apresentação que tem esse intuito e esse recado, né, político, social, econômico. É uma coisa que artisticamente te perpassa, né? A arte é uma coisa que nos perpassa e fica impressa nos nossos corações. Então a gente optou por trabalhar por um outro tipo de linguagem, priorizando as nossas artistas negras, que são muitas e talentosíssimas. E estamos construindo essa pauta com muitos debates, apresentações, oficinas, tanto de teatro quanto de música, e tentando, né, agregar todas as companheiras e militantes e mães e donas de casa e trabalhadoras que compõem a nossa sociedade civil, para que todas nós juntas tenhamos mais consciência e entendimento dos nossos direitos e das nossas pautas, e que possamos, com a nossa greve, fazer com que o patriarcado entenda que sem nós não existe Estado e não existe sistema. A Luciana Freitas, que também participa bem ativamente da organização. Luciana, foi feito também um esforço para que acontecesse uma vasta programação anterior ao próprio dia 8, né? Atividades para além das reuniões, atividades de mobilização. Como é que foi esse processo e até onde você acha que foi possível chegar para atrair mulheres que não participam cotidianamente dos debates feministas? Mulheres da comunidade, mulheres da sociedade em geral que não fazem parte desse debate. Então, bom dia a todas, né, que estão nos assistindo. Obrigada ao Portal Catarinas.
Mas o que eu quero dizer é que a importância do 8M nesse ano, principalmente para nós mulheres militantes, mulheres negras, mulheres do MNU, ao qual foram convidadas a estar, né, nessa participação, e o que nos fez colar também é a posição política, né? Nós estamos aqui porque nós somos políticas e nós não queremos esse governo, esse retrocesso que está aí. Mas o legal foi pensar que, estando lá, abriram-se as pautas, principalmente para exatamente essa categoria de mulher na sociedade. E aí nós lançamos a ideia de conversar, de discutir uma roda de conversa, né, e que tem alimentação, porque a gente não vê nossas comunidades numa roda de conversa, numa palestra sem alimentação, isso é necessário. Então a gente fez um evento no Morro da Queimada, na Escola Jurema Cavalazzi, onde o evento se chamou Resistências Reais, Mulheres Negras, Periféricas e de Matriz Africana. A gente contou com a participação da Ana Cristina, que é coordenadora do Grupo Mitos, onde ela trabalha com crianças, jovens e adultos da comunidade. Né? O viés da Ana Cristina é realmente trazer essas pessoas para a arte, né? Contar a história da comunidade, que foi o que elas fizeram lá naquele dia, contar a história das mulheres lavadeiras. Né? Então, trouxe a oralidade para a arte, isso é muito importante. Nós também, como a Cris, acreditamos que é através da arte que a comunidade se transforma, porque debates às vezes fica muito vago para uma comunidade de periferia, né? Nós concebemos toda essa discussão acadêmica, mas a comunidade precisa de uma outra forma de entender. E aí, naquele dia foi possível ver isso, a conversa das mulheres mais velhas, as griots, né, as mães de santo, foram 3 mães de santo, depois nós tivemos o pai Caco, que fez a feijoada, nós tivemos a participação de outro pai de santo lá. Então, quer dizer, a gente viu a interação da comunidade entrelaçada na raiz. Né? A gente viu a ancestralidade naquele momento, na apresentação das crianças, nas falas dos mais velhos, na interação da família. Né? A Ana Cristina, ela conseguiu fazer o laço final, que foi fazer com que as crianças homenageassem as suas mães com os cartazes, depois levassem os cartazes para a mãe. Foi um momento muito lindo, que eu me arrepio até agora, porque eu chorei o tempo todo, vendo o quanto que é possível transformar uma comunidade através da arte, através da educação, porque a gente agradece as professoras que estão lá, da educação quilombola, né, Lurdinha, Wanda, que é a nossa companheira do Movimento Negro, Adriana, a Larissa, a Thaís, o quanto que a gente se esforça para estar no espaço onde as pessoas não querem estar. E isso é uma realidade, e nós enfrentamos todos os dias. Então, trazendo para o 8M a discussão racial de forma muito profunda e tocando na ferida, dizendo, olha, ou a gente volta para a base, ou as nossas mulheres jamais serão libertas, né? A fala da Wanda foi essa, a gente não liberta uma mulher negra se a gente não está na base fortalecendo ela. E como que a gente chama ela para a greve? Talvez ela não pare de lavar e nem de cozinhar, mas se ela vir para a aula todos os dias e a gente conseguir fazer o debate com ela lá, quem sabe ela se liberte dessa algema que ainda aprende nesse sistema. E sem contar que para a gente é impossível libertar uma mulher negra na sua comunidade se a gente não libertar o filho, o marido, o companheiro, os netos que estão presos, né, àquele sistema do narcotráfico, né? Porque a gente sabe que eles não estão lá por acaso ou porque querem. Então, assim, trabalhar o 8M compreendendo que a discussão racial é importante, visceral, na mudança de projeto de sociedade brasileira, é importante, sem dúvida foi importante. Então a gente consegue, daqui para frente, pensar outros 8Ms, não só em março, mas pensar uma programação, atividade, trabalho nas comunidades daqui para frente. É possível criar laços, companheiras que queiram transformar uma sociedade, que a sociedade seja de equidade para todos, mas principalmente para as mulheres negras dessa sociedade. A Maria Lourdes Mina, Lurdinha, acompanha e participa há alguns anos, né, Lurdinha, do movimento negro e acompanha também as discussões que se faz durante os 8 de março, como é que as coisas se conectam. Você acredita que nesse tempo que a gente está vivendo, de grandes retrocessos políticos, e a ação das mulheres e do movimento negro está conseguindo fazer o embate e a resistência? Então, bom dia a todas, né, as companheiras que estão aqui presentes, que estão nos ouvindo. E, assim,
Nós viemos para o 8M, conforme a gente tem dito, porque é extremamente necessário nesse momento nós buscar a unidade, né? Esse trabalho que hoje, né, e as atividades que hoje a gente trouxe para dar visibilidade no 8M com as mulheres das comunidades onde nós atuamos. O ano passado a gente fez com todas as comunidades. Fizemos na Coloninha, fizemos no Morro do Mocotó, no Morro da Queimada, mas não teve a visibilidade que teve hoje. Mas teve o quê? Teve o empoderamento dessas mulheres, né? Que hoje as mulheres da Coloninha hoje têm um outro posicionamento diante disso. Então, mas o que a gente percebe é que com esse governo golpista, a opressão das mulheres e a morte simbólica e efetiva das mulheres negras aumentou muito, né? Então há uma necessidade, né, de a gente buscar a unidade. A gente buscar a unidade e dar visibilidade para isso. Eu acho que o 8M teve está tendo essa conotação, tá? de trazer uma pauta, né, uma realidade que estava lá nas comunidades, estava dentro da ação do movimento negro como um todo, não só o MNU, mas tem outras entidades do movimento negro que trabalham com a questão das mulheres e contra a violência das mulheres, de trazer isso, tá? Para dar essa visibilidade e dizer, olha, sem o fortalecimento das mulheres negras, nós não vamos conseguir romper com essa sociedade opressora que está aí. Por quê? Porque, na realidade, é as mulheres negras que estão lá na base, né? E hoje está muito visível isso. Nós precisamos dialogar com a base, porque é a base que vai mudar essa realidade. Porque é o voto deles que define quem vai para onde, para o poder. Então nós precisamos fortalecer essas mulheres com esse objetivo, porque sem a mudança dessa sociedade, desses governos, nós não vamos conseguir. E cada vez mais nós está tendo um genocídio da juventude, e através das mulheres que nós vamos libertar a nossa juventude do genocídio. O genocídio está apontado para a juventude porque está aí determinado um projeto de extermínio da população negra que não começou agora, começou na década no século XIX, né? Começou ali e ele só vai se mudando de estratégia, né? E agora, ou nós fortalecemos essas mulheres, que são na grande maioria mulheres negras, que estão aprisionadas no fogão e nas máquinas de lavar da burguesia. Então é um apelo muito forte, que esse é um domínio muito grande que a burguesia faz das nossas mulheres negras, né? A discussão do morro, a atividade do Morro da Queimada, nós gostaríamos que no próximo a gente possa ir além do Morro da Queimada, do Morro do Mocotó, tem esse objetivo de fortalecê-los, de elas entenderem quem são elas e quem são os nossos inimigos. Que aquela patroa boazinha que se mostra, que dá as roupas que ela não quer do guarda-roupa para ela, que dá a comida que sobra para ela, não é não é sua companheira, não é sua parceira, e não na realidade, mostrar essas amarras. Outro objetivo que teve a atividade foi a questão da greve das mulheres para o dia 8 está bem consolidado com elas, porque a gente discutiu. Agora, elas estão amarradas, elas não podem participar. E fazer isso, elas estão nos legitimando, naquela discussão que houve, elas estão nos legitimando a ser a voz delas. Então, eu acho que isso foi extremamente importante, aquela atividade. Todas elas que estavam lá, elas sabem que estão no projeto de elevação de escolaridade do MNU lá dentro das comunidades, elas sabem, né, que nós estamos hoje falando sobre as amarras delas, mas hoje nós temos mais do que nunca legitimado para falar sobre a violência que elas são cometidas no trabalho, a violência que elas são cometidas nas operações policiais, quando batem nas suas casas, que destroem as suas casas sem mandato. Hoje elas sabem que nós estamos falando disso, e amanhã elas sabem que nós vamos estar na greve com as bandeiras delas, né? Então isso eu acho que foi extremamente importante, né? E essa unidade, eu espero que ela tenha se consolidado,
né? E que a gente possa ter muito mais as mulheres que estão nas academias, as mulheres que têm uma compreensão política, que possam estar lá junto conosco, fortalecendo essas mulheres que não podem estar aqui conosco, mas elas hoje já sabem qual é a posição e qual é o papel delas nessa sociedade. Esse contexto, ele fala muito também sobre em que medida é possível construir a chamada de greve que acontece por todo o mundo, né? Faz a gente compreender um pouquinho de por que há uma dificuldade de adesão, né? Não é possível ignorar isso. Como é possível chamar para greve ou para participar do 8M as mulheres que não conseguem, por uma série de questões que você mesmo levantou agora, né, Lurdinha, participar ativamente das atividades do dia 8 e de greve física mesmo? Como as mulheres podem participar? Olha, as mulheres periféricas vai ser quase que impossível, né, pela questão que a Lurdinha já colocou, mas eu acho que quando a gente trabalha na questão da educação, a gente pode voltar para dentro da sala de aula e discutir o porquê que fisicamente ela não pode estar lá, mas como que ela pode debater isso dentro da sua casa, com seus filhos, com seus maridos, com seus companheiros, com as suas companheiras, né? Então eu acho que não vai haver liberdade enquanto a gente não libertar essa mulher verdadeiramente. Mas eu acho que esse esforço do diálogo, de trazer as coisas mais compreensíveis para essas mulheres, já é um momento de greve, porque quando você alcança, e aí a gente vai falar academicamente, essa consciência de Marx, né, que traz, quando você alcança essa consciência, você começa a despertar em você, opa, o que está acontecendo? Né? Por que eu aceito que meu marido fale comigo dessa forma, haja comigo dessa forma? Por que eu vou aceitar? Aonde que eu vou denunciar a polícia? A quem eu vou recorrer? Né? Quais as instâncias que eu recorro? Então, quando a gente que é legitimada, como diz a Lurdinha, consegue pelo menos trazer o debate e colocar na cabeça dessa mulher uma pulga, ou colocar uma pulga atrás da orelha, que ela começa a despertar, eu acho que isso já é um eco da greve que deu certo. O que a gente precisa é trazer aquelas mulheres que realmente conseguem, que passam pela cidade, que estão ali pela cidade, que trabalham no centro, as mulheres universitárias, militantes, aquelas que realmente têm essa possibilidade de agregar, e aí fazer um embate mais forte com essas mulheres é um tete-a-tete, né? É conversar mais olho no olho, realmente estar na rua panfletando, dizendo, olha, se você pode, você vem. Eu acho que são maneiras de você atingir as mulheres, maneiras diferentes de atingir segmentos diferentes de mulheres, né? A gente está longe ainda, né, de trazer todas as mulheres periféricas para o debate, para a construção, enfim, mas eu acho que esse primeiro passo já foi dado, né? E aí eu, enquanto mulher periférica, posso dizer que ao me conectar tanto na questão da educação quanto da militância, eu já me libertei muito nos 7 anos de caminhada que eu já tenho tido com a questão da educação e nos 4 com a militância. Eu sou outra mulher periférica. Então, se eu posso, eu vou ajudar. Não é que a outra possa, né? A gente não pode dizer, se eu posso, ela também pode. Não, eu vou proporcionar, né, a mesma possibilidade para minha outra companheira, para aquela vizinha do lado da minha casa, né, para minha mãe, para minha irmã. E isso é possível, né? Quando você tem no seu entendimento político que você precisa trabalhar em prol de uma sociedade melhor. Eu acho, para completar o que a Luciana está colocando, eu acho também assim, nós estamos levando para essas mulheres a luta de outras mulheres negras, né? Como a luta de Antonieta de Barro, que está muito próximo delas, né? A luta discutimos e passamos o filme, né, de Dandara, né? Passamos trazendo a história de Luísa Maim. Então são mulheres negras que fizeram a luta e que elas têm que entender a conexão que existe entre a vida delas hoje e a luta dessas mulheres. Então isso é o que vai fazer, que faz com que elas comecem a se empoderar, né? E comecem a perceber. E aí elas começam, tem um momento
da luta contra a violência, que foi muito interessante para mim, assim, no trabalho com as mulheres dessa comunidade. Porque quando a gente foi discutir a questão da resistência, né, da violência doméstica, e elas começaram a trazer as suas resistências e as suas formas, né, de resistir, de sobreviver, né, de superar essa violência. E a gente, eu acho que foi extremamente importante para nós, dizer, ó, existe aí uma resistência silenciosa no seio dessas famílias, mas elas sobreviveram a essa resistência, né? Há situações onde a violência do marido matou 3 filhos no ventre. E ela disse, chega, agora eu vou ter que salvar. Ela se viu grávida pela 4ª vez e ela disse, agora eu vou ter que salvar o meu filho. E aí ela comete, né, que para toda a sociedade foi um crime, mas para ela é uma questão de sobrevivência, não dela. E sim daquele feto que ela trouxe, colocou fogo no marido, porque não tinha como, ela estava encarcerada nesse relacionamento há anos, né? E aí, através disso, ele não morre e ela consegue se libertar. Eu acho que, sabe, essa questão de conectar, dela se conectar, olha, isso não foi um crime, isso foi uma resistência. Né? Isso foi uma estratégia de libertação minha, das minhas filhas. Né? Então, eu acho que é isso que a gente proporciona lá, quando a gente leva a discussão política, né, científica para elas, e elas conseguem se ver não mais daquele peso que carregavam, e sim se libertar disso e entender as suas relações, as suas histórias. Eu acho que isso é extremamente importante, tem que acontecer com muito mais amplamente, porque o que acontece dentro dessas comunidades é uma história de muita exclusão, de muita violência, de muito peso para as mulheres. As mulheres dessas comunidades, elas trazem toda essa carga, né, de violência urbana, de violência para cima delas. E tem as outras mulheres que vão estar também aqui, que amanhã, que nós queremos falar, né? São as mulheres das comunidades quilombolas, que sofrem por um processo, né, de expropriação dos seus territórios. A comunidade quilombola, ela traz a questão da ancestralidade. E a ancestralidade, ela está muito relacionada com o ventre das mulheres. Então, quando na luta pelo território está também a libertação dessas mulheres, né? O empoderamento delas. Por isso, na grande maioria da luta pelos territórios das comunidades quilombolas, estão as mulheres, sabe? Os homens estão juntos, mas são as mulheres que estão lá no fortalecimento dessa luta. E amanhã elas vão estar aqui, né, conosco e tal. Isso é extremamente importante. Nós não conseguimos trazer as mulheres das comunidades mais longe, não é? Como as mulheres da Invernada dos Negros, que estão em Campos Novos, como as mulheres do Campo dos Poli, que é lá em Fraiburgo, São Roque, que ontem me disseram, nós gostaríamos de estar aí, né, de ir, mas a gente não tem condições, né, estrutura para trazê-las. Mas a gente sabe que ao trazer as mulheres aqui próximo, elas estão conosco. E dizer que o 8M, né, trazer duas grandes mulheres que sofreram violências, né, e uma sofreu e outra continua sofrendo, que é a Mãe Maria da Graça e a Valda, trazê-las para cá e fazer com que a Mãe Maria da Graça seja um eixo do 8M é extremamente importante. É dar visibilidade a uma injustiça imensa da justiça catarinense. Os desembargadores que não conseguiram entender, né, essa mulher como uma mulher que lutou e que criou 4 filhos com a maior opressão possível, exclusão, mas que ela conseguia trazer junto dela. Tirar esses filhos, essas filhas dela, foi uma violência muito grande e uma injustiça muito grande dos desembargadores dessa justiça catarinense. Nós temos que denunciar isso a nível nacional e a nível internacional, porque nós temos que fazer parar o racismo da justiça. Nós temos que fazer parar, porque ele está matando a nossa cultura, está matando a nossa ancestralidade. Quando eles tiram
duas meninas, né, do seio da sua comunidade. Eles estão matando não só o vínculo da mãe dessas filhas, mas eles estão matando o vínculo com a ancestralidade dessas crianças. Então nós temos que fazer parar. A propósito, a Gracinha vai estar sendo homenageada amanhã numa tenda do 8M. Acabou de chegar aqui para nossa honra. O acaso aconteceu. E além da Gracinha, existem outras mulheres que também estão dando nomes a tendas que vão estar funcionando amanhã no Largo da Alfândega, aqui no centro, né? E eu queria que a gente conversasse um pouquinho e lembrasse o nome de algumas delas, porque quando a gente fala de alga benário é mais fácil de todo mundo conhecer, mas houve aqui uma sensibilidade, pelo que eu vejo, da organização de dar nomes de mulheres que também são de Santa Catarina, ou foram de Santa Catarina, e que têm um legado, né, na luta da libertação das mulheres. Nós conversávamos agora, a Lourdinha estava falando da Gracinha, uma dessas tendas é a tenda Mãe Gracinha, né? Nós temos também a tenda Jennifer. Quer contar pra gente um pouquinho sobre essa tenda? Essa tenda, ela é uma homenagem a uma mulher trans, né, que foi assassinada no ano passado aqui em Florianópolis, mais um crime bárbaro que vitimou essa mulher trans, e as mulheres trans também têm uns índices elevadíssimos, né, de assassinato. E nós temos esse indicador que diz que a expectativa de vida de uma mulher trans é os 25 anos, é isso? Eu estou certa? 35 anos. Então quer dizer que mulheres trans que estão nessa idade já estão num limite, né? Você ter essa perspectiva de uma vida que pode se acabar logo ali à frente por causa do preconceito e, né, de todas essas questões de opressão que nós estávamos falando aqui. Inclusive nessa tenda, né, a gente vai ter um debate com a Liros, que é a presidente da ADE, e a Maria Zanella, que é atualmente uma acadêmica, mas defende também as mulheres trabalhadoras do sexo, né? Então tem essa pauta aí também, e elas vão fazer um debate amanhã sobre invisibilidade trans, trazendo também essa pauta e reforçando essa questão das mortes das mulheres trans, né? E do Brasil como um dos países que mais mata pessoas transexuais no mundo, né? Nós temos também a tenda Valda Costa. Querem falar para a gente um pouquinho? Quem foi Valda Costa? Então, eu tive o prazer de conhecer a Valda dando aula no Morro da Queimada do Mocotó, onde projetaram o filme, né, que conta da história dela. E aí as mulheres, as nossas estudantes, ao verem o filme, começaram a dialogar com esse Valda. A Valda foi minha vizinha, o filho é, sei lá, parente. E aí eu pude conhecer, mas também o que a gente se entristeceu é porque uma mulher, uma artista plástica, né, uma mulher, como disse a Lourdinha, além do tempo, morreu de uma forma quase no anonimato, né? Pobre, sozinha, né? Então, quer dizer, ela percorre um percurso onde exatamente as mulheres negras são colocadas na invisibilidade. E aí só muito tempo depois é que torna a ser visível na sociedade, né? Então a gente vê o quanto que a gente ainda tem que galgar para trazer vários nomes iguais dela, né? Antonieta de Barros é emblemática, mas e Valda onde estava, né? E cadê as outras mulheres negras? Então trazer Valda, trazer Gracinha, vai ser muito importante, vai fazer com que todas nós mulheres comecemos a pesquisar quem somos nós nessa sociedade catarinense, no Vale Europeu, né? Esse lugar totalmente embranquecido, e aí vai trazer essas sujeitas, né? Dando voz, dando lugar de fala, né? Isso vai ser muito legal de estar
interlocutando, fazendo um diálogo, conhecendo mais. Então eu agradeço a comunidade do Morro do Mocotó e da Queimada, né, pela pessoa que produziu o filme, que levou até nós e que a gente pôde fazer o diálogo e ver que a Valda é uma pessoa muito próxima, né, porém muito longe da sociedade, né? Então eu acho que o 8M acaba fortalecendo ainda mais essa questão, trazendo para a unidade, dizendo que nós somos várias mulheres, e eu estava dizendo isso ontem, numa outra entrevista, que quando se fala do feminismo, a gente precisa trazer outros tipos de movimento, né? Porque na questão negra nós temos, sei lá, o negralismo, o mulherismo, o movimento de mulheres negras, que não vai coadunar com a questão do feminismo. Então, eu acho que o 8M, ele, a partir de agora, ele começa a produzir, né? Porque Valda não era feminista, Gracinha não é uma feminista, né? Então a gente começa a produzir outras falas, outros pensamentos, mas que é de luta e de resistência das mulheres nessa sociedade. Certo. Temos também a tenda Janete Cassol, que era uma sindicalista, né, da região oeste também, foi morta pela violência doméstica. E tem também a tenda anticapitalista. O que vai rolar nessa tenda? Então, a ideia da tenda anticapitalista é promover trocas, não somente de roupas, objetos, mas principalmente a troca de ideias sobre o sistema capitalista e quanto ele nos coíbe, enquanto ele nos fere as nossas liberdades todas, né? Então, a ideia é justamente essa, de engrandecer também a ideia da greve como boicote financeiro às grandes empresas, né, do capital estrangeiro, e também as empresas que oprimem as mulheres, né, nacionais, multinacionais, e dos nossos próprios trabalhos, né, onde somos oprimidas e violentadas de várias formas. Eu também queria só enaltecer, que a gente passou rapidamente pela tenda Olga. A gente escolheu pela Olga por ela ser um ícone, mas a questão é das mulheres encarceradas, né, que a gente está trazendo. Esse diálogo que foi possível, um acesso que nós conseguimos ao presídio através de uma companheira que já vem fazendo esse trabalho, a Marinês da Rosa, e de trazer essas cartas dessas mulheres, essas vozes, de tentarmos também entender a realidade delas e não deixá-las fora do 8M, porque elas também nos representam. E também de nos questionar, né, sobre os nossos próprios encarceramentos, como mulheres, como trabalhadoras, nossos encarceramentos emocionais, físicos, e como nos portamos diante disso, né? A Olga tem um histórico também de ser uma mulher que ficou encarcerada e teve seu filho na prisão, né? No campo de concentração, e por isso também esse símbolo, mas também lembrando todas as companheiras militantes, presas políticas brasileiras, né, Dulce Maia, todas que têm uma trajetória na história da humanidade e que lutaram né, ideologicamente na guerrilha e sacrificaram suas vidas, né, para nós estarmos aqui hoje. E é uma homenagem a todas essas mulheres que fizeram essa construção. Certo. Ao longo do dia, então, a gente tem várias apresentações artísticas, como a Cris estava falando para a gente. Ao final do dia acontece a grande marcha, né, que se pretende reunir várias mulheres, não apenas aqui da Grande Florianópolis, tem também mulheres do MST que fazem que estão nesse momento ocupando o prédio do INCRA, e nós estivemos lá ontem também, e vão se agregar a essa manifestação amanhã no fim da tarde. Vocês gostariam de destacar mais alguma programação que vai estar acontecendo não só amanhã, mas ao longo dessas comemorações, não propriamente comemorações, mas desses dias todos de luta que se farão em torno do 8 de março? Sim, hoje na nossa programação, além do seminário, né, estamos aqui presentes, nós teremos a sessão cinemática hoje, sessão gratuita a partir das 19h30 no Cinema do SIC, onde vai acontecer a primeira mostra AGÉ, Mulheres Negras no Cinema, onde as companheiras vão estar participando do debate, inclusive. A Jerusi Romão também, Dona Uda, da comunidade, grande educadora, e vai fazer um esforço para vir aí no auge de seus 80 anos.
E também teremos a Poliana, que é da ADE, Associação dos Direitos Humanos, também cantora, artista, vai se apresentar amanhã, encerrando as programações musicais do 8M. E logo depois a gente começa com a marcha, que vai ter a abertura do Bloco Cores de Aidê. E antes disso também teremos roda de samba de terreiro, fazendo aí essa reverência e trazendo a questão da importância, né, das religiões de matriz africanas. Acho que a Lu pode falar um pouquinho mais sobre isso também, dessa luta, da importância da gente estar trazendo isso também, né, Lu? Eu quero frisar a questão da tenda da Mãe Maria da Graça, onde a gente também vai estar fazendo uma exposiçãozinha, porque a gente tem uma rede de companheiras que se denominaram, né, nas malungas, né, os malungos, e a gente trabalha para a questão da gracinha, né, a gente então corre atrás, financiamento, a gente está aí para produzir a Casa da Gracinha, faltam algumas coisas, estaremos pedindo ajuda nas redes. Então a gente vai fazer, tem a barraca a Tenda da Graça, e a gente vai estar lá discutindo a questão da gracinha, fazendo uma exposição bonita. E como a Cris falou da questão de matriz africana, que é uma coisa que a gente traz, porque a nossa companheira Wanda é do Fórum de Matriz Africana. A gente acredita que a gente precisa enegrecer essa cidade, trazer a questão da religião, que está sendo muito perseguida, não é só em Santa Catarina, mas é no Brasil como um todo. Então, eu acho que vai ser um espaço dinâmico, com vários debates, várias discussões. Eu acho que as mulheres têm que vir participar, discutir, debater, trazer suas vozes, né? Conversar de que forma que a gente consegue mudar essa sociedade, como que a gente luta contra o capital, contra essa questão, né, do neoliberalismo, como que a gente transforma essa sociedade, mesmo que seja utópico, mas nós precisamos começar de algum lugar. Eu acho que o lugar é esse, é o lugar da mulher, porque é ela que dá, né, ela que gera essa família, ela que gera essa terra, ela que gera essa ancestralidade. Eu acho que tá em nós a transformação dessa sociedade. E aí deixo todo o convite a todas as mulheres das comunidades que podem vir, as mulheres da Baixada, como a gente diz, do asfalto, né? Que todas as mulheres do asfalto possam também participar, as minhas colegas e companheiras de inúmeras militâncias, né? Tem o Coletivo 4P, tem o pessoal do Projeto de Educação Comunitária Integrar, enfim, tem as colegas acadêmicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, acho que fica o convite para todas somarem, né? Nas suas possibilidades, mas que a gente possa realmente trazer um debate de coalizão, de enfrentamento e de empoderamento para a mulher. E de rebelião, que é a chamada em nível nacional do 8M. Eu agradeço muito a Cris, a participação da Cris, a participação da Luciana. A Ludinha já precisou se deslocar para outra atividade. Tudo bem, Cris? Sim, Mais sim. uma. Eu só queria fazer um agradecimento a todas as mulheres do rap que estão bem presentes no 8M, todas as mulheres que aceitaram fazer do teatro, né, Coletivo Nega, todas que aceitaram fazer parte dessa programação e que são de outras militâncias, são de outras formas de expressão contra o patriarcado e as violências, né, e que mesmo com as nossas, né, todas nós somos de algumas militâncias com divergência, nos unimos em prol desse dia, né, para que todas nós sejamos ouvidas, porque é por todas nós e nenhuma menos. Certo. Muito obrigada. Catarina segue acompanhando as atividades do 8M aqui em Santa Catarina. Teremos também correspondentes em todo o país para a gente poder visibilizar a luta das mulheres, não apenas nessa data, mas também nos outros momentos do ano. Rebelião das Mulheres, Catarinas no 8M.